Fala galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no canal Sentimento Tricolor. E o curioso é que no vídeo de ontem eu falei com vocês que somente um dos maiores milagres da história do futebol mundial poderia fazer o River Plate conseguir conquistar um ponto ou conquistar a vitória no jogo contra o Santa Fé. E não é que esse milagre aconteceu, é por isso que o futebol é esse esporte tão apaixonante, né? O River Plate venceu o Santa Fé por 2-1 com 11 jogadores de linha, um time todo remendado, sem goleiro. Quem jogou no gol foi um jogador de linha, sem jogadores no banco de reservas, somente os 11 guerreiros argentinos ali. E não é que eles venceram o Santa Fé, assumiram a liderança do grupo e complicaram a nossa situação? Pois é, né? O Fluminense teve chance de se classificar, desperdiçou. Agora o gigante River Plate acordou e a gente vai ter que vencê-los na próxima rodada para não precisar de nenhum outro resultado. Nesse vídeo aqui, eu vou contar o que o Fluminense precisa para chegar às oitavas de finais da Libertadores da América. É isso aí, pessoal. Vamos chegando. Muito prazer você que está chegando agora. Meu nome é André Luiz. Peço para você se inscrever no canal, se puder deixar seu like, deixar um comentário se você acredita ou não na classificação do Fluminense para as oitavas de finais. Tivemos a faca e o queijo na mão. Bastava empatar no Maracanã com o Júnior Barranquilla, empate qualquer resultado, 0-0, 1-1, 2-2, que o Fluminense já estaria matematicamente classificado para as oitavas de finais. O Fluminense conseguiu a façanha de perder para o Júnior Barranquilla em casa, fazendo uma das piores partidas do ano até aqui, dando sobrevida ao adversário. Era um jogo que para ele valia 6 pontos, porque o empate também eliminava o Júnior Barranquilla, ou seja, era empatar, se classificar e já projetar as oitavas de final. O Fluminense conseguiu a façanha de perder. O River Plate ontem venceu o Santa Fé. E agora, galera, a tabela tá assim, ó. Tabela de classificação do Grupo B. O River Plate, pela primeira vez na competição, assumiu a liderança do grupo. Tem 9 pontos em 5 jogos. O Fluminense tem 8 pontos e o Júnior Barranquilla tem 6. Ou seja, as nossas chances de classificação ainda são boas. O Fluminense ele pode se classificar com os 3 resultados. Fluminense ganhando, obviamente, ele se classifica. Fluminense empatando também pode. E até perdendo, mesmo que o Fluminense perca para o River Plate, ele pode se classificar. E agora eu vou jogar na tela para vocês aqui cada situação dessa. O que acontece se o Fluminense vencer o River Plate lá no Monumental de Núñez? Vamos lá. O Fluminense vencendo, ele está classificado em primeiro do grupo, né? Chega aos 11 pontos, ultrapassa o River Plate e, além de se classificar, ele se classifica na liderança do grupo. Agora vamos lá. Se o Fluminense empatar, que é um resultado bem provável, galera, aí tem várias situações diferentes. O Fluminense chegaria a 9 pontos e também poderia se classificar. Mas aí ele vai depender do jogo do Júnior Barranquilla e Santa Fé. E para pegar essa segunda vaga, porque o Fluminense empatando, ele ficaria em segundo automaticamente, já que o River Plate está 1 ponto na nossa frente. Então o River iria a 10 e o Fluminense iria a 9. Só que o Júnior Barranquilla também pode chegar aos 9 pontos. Então vamos lá. Uma situação aqui de cada vez. Se o Fluminense empatar e o Júnior Barranquilla vencer, os 2 times, como eu acabei de falar agora, terminariam com 9 pontos e a segunda vaga do grupo terá que ser decidida nos critérios de desempate. O primeiro critério é o saldo de gols. O Fluminense hoje tem 1 gol de saldo e permaneceria com esse saldo em caso de empate, né? Independente se for 0-0, 1-1, 2-2, o saldo continuaria com 1 gol positivo. Enquanto os colombianos têm 0, o Fluminense tem 1 gol de saldo e o Júnior Barranquilla tem 0. Só que o Júnior Barranquilla, ele precisaria vencer o jogo dele por 2 gols de diferença, pois se vencesse por 1 gol apenas, empataria com o nosso saldo de gols. Vamos lá. Em caso de vitória do Júnior Barranquilla pela diferença mínima, como eu falei agora, de 1 gol, empataria com o Fluminense no saldo. Nesse caso, o segundo critério de desempate é o número de gols marcados. Hoje o Fluminense tem 7.
um a mais que os colombianos. Ou seja, o Flu teria que empatar marcando o mesmo número de gols que os colombianos farão para ganhar. Ou seja, se o Júnior Barranquilla ganhar por 2-0, o Fluminense tem que empatar por 2-2. 3-0, 3-3 e daí em diante. Se o Fluminense e Júnior empatarem também no número de gols pró, o terceiro critério de desempate são os gols marcados fora de casa. Atualmente, cada um fez 3 como visitante. Caso o tricolor empate em 0-0 e os colombianos vençam por 1-0, por exemplo, eles se classificarão tendo marcado 4 vezes fora de casa, pois o clássico é com o mando do Santa Fé. O quarto e último critério de desempate seria posição no ranking de clubes da Conmebol de fevereiro de 2021. Não há como chegar a esse cenário, mas mesmo que Fluminense e Júnior Barranquilla conseguissem terminar empatados em tudo, o tricolor levaria a pior, pois estava em 39º no ranking, enquanto os colombianos eram o 27º. E se o Flu perder, ainda dá para se classificar? Perfeitamente. O Fluminense permaneceria com 8 pontos e teria que torcer por um empate ou uma derrota do Júnior Barranquilla para o Santa Fé. O que pode nos ajudar, galera, é que o local do jogo ele foi modificado pela Conmebol e vai ser disputado agora na cidade de Ambato, no Equador, cidade a 2.500 metros de altitude. O Júnior Barranquilla ele está acostumado a jogar a nível do mar e o Santa Fé está acostumado a jogar a 2.600 metros de altitude. Ou seja, o Júnior Barranquilla poderia sentir um pouquinho essa diferença. O que eu não acredito, tá? Já que no campeonato colombiano, eles estão acostumados a jogar na altitude. Não é um clube que não joga nunca e vai ter que jogar na altitude de uma hora para outra. Ou seja, a nossa situação ficou complicada. Para o Fluminense, o único resultado que não vai ter drama até o final, até o apito final, vai ser a vitória. O Fluminense ganhando o River Plate, tranquilidade, não depende de ninguém, está classificado e está classificado em primeiro. Se empatar ou perder, aí vai ser um drama, vai ser um desespero, um sofrimento. Sabe por quê? Só nessa temporada 2021, Santa Fé e Júnior Barranquilla já se enfrentaram 4 vezes. E o Santa Fé não venceu o Júnior Barranquilla em nenhuma das chances. Perdeu no Campeonato Colombiano, perdeu, empatou na Libertadores também. Ou seja, futebol, tudo é possível, né? O River Plate provou ontem que até sem goleiro é possível vencer uma partida de futebol. Agora, se a gente pegar os dados, as estatísticas, fica muito claro que o favorito e a tendência de vitória, ou pelo menos empate nessa partida, é vitória do Júnior Barranquilla ou um empate. As chances do Santa Fé, que já está eliminado, vencer o Júnior Barranquilla, são pequenininhas, tá? O Fluminense tem uma vantagem, se é que a gente pode se dizer assim, de pegar um River Plate todo quebrado. Provavelmente o River Plate jogará com uma equipe mais fortalecida que jogou ontem contra o Santa Fé. Afinal de contas, o 10º dia, alguns jogadores cruzam esses 10 dias no domingo e outros na segunda. E o presidente do River Plate já deu uma declaração falando que vai testar os atletas na segunda-feira e quem der negativo vai para a partida. Mesmo sem treinar, mesmo tendo ficado 10 dias doente, ele não quer saber. Testou, deu negativo, vai para o jogo. E não dá para a gente duvidar de absolutamente nada dessa equipe do River Plate, né? O que eles fizeram ontem na Argentina foi algo impressionante, uma das maiores vitórias que eu já assisti num jogo de futebol. Impressionante. 6 minutos de jogo, já estava 2-0 para o River Plate. Completamente impressionante, jogando com um jogador de linha no gol, ou seja, não era goleiro, era um jogador de linha. E nem assim o Santa Fé conseguiu pressionar, chutar, fazer ele rebater bola, ou seja, com o time titular, com o time reserva, com desfalque, sem desfalque, vai ser uma pedreira enfrentar o River Plate lá. Estamos nessa situação graças ao nosso treinador e aos nossos jogadores, que tiveram a faca e o queijo na mão para pelo menos empatar com o Júnior Barranquilla em casa e não fizeram. Perderam em mais uma apresentação vergonhosa. Porque mesmo nos jogos que nós vencemos, sejamos realistas, o Fluminense não jogou bem. Contra o próprio Santa Fé, esse time que perdeu para um time remendado do River Plate,
o Santa Fé foi melhor do que a gente no Maracanã. Nós vencemos com 2 jogadas individuais, uma do Kaique e a outra do Casares. Kaique e Fred, Casares e Caio Paulista. Senão a gente teria perdido aquele jogo pro Santa Fé no Maracanã. Repito, o mesmo time que não conseguiu nem empatar com o River Plate remendado e sem goleiro. Daí dá para ver que o nosso nível de atuação, ó, tá lá embaixo. Se o Fluminense quisesse classificar para as oitavas de finais da Libertadores, ele vai ter que melhorar muito. E aí vem uma questão. Antes do River Plate, tem a final do Campeonato Carioca. O que fazer? Colocar o time titular numa batalha campal, que a gente chama um jogo duro, um jogo disputado, afinal de contas é final, e os jogadores vão se desgastar mais ainda, ou abre mão desse torneio, colocando um time alternativo e deixando os principais jogadores para terça-feira contra o River Plate. E aí? O que será que o Roger Machado vai fazer? E o que você que está do outro lado da tela aí faria? Eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Ah, lembrando, o Campeonato Carioca, a Ferja, declarou no dia de ontem que não tem dinheiro para pagar a premiação do Campeonato Carioca, tá? Será que vale a pena a gente, de repente, arriscar uma classificação para as oitavas por causa de uma rivalidade local contra o nosso adversário? Não sei, galera. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Saudações tricolores.